Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro Esperança Sempre. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Ana Paula Laluce. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Ações de luz. Fui um homem de muitas posses no Rio de Janeiro. Tive um filho que era o primogênito e 7 filhas. Com o passar do tempo, meu único filho começou a me ajudar na fábrica de tecido que eu possuía. Ele era o meu companheiro, meu amigo, e tínhamos uma afinidade enorme. E eu tinha um orgulho imenso dele. Ele costumava brincar comigo dizendo: "Pai, quando eu me casar, vou lhe dar muitos netinhos e as minhas irmãs irão cuidar deles." Eu ria disso. Na época ele tinha 22 anos. Namorava uma moça de excelente família, uma menina muito prendada e que era a alegria da nossa casa. Ela costumava tocar piano muito bem. E sempre que chegava em nossa casa, fazia um sarau, porque a forma de namorar naquela época era diferente da de hoje. Havia mais alegria, mais respeito, mais sensibilidade, menos riscos. Um dia nosso filho amanheceu com intensas dores no corpo, desanimado, e nós achamos que ele fosse ter um resfriado. E foi ficando em casa, passaram-se 2, 3, 4 dias. Ele não melhorava com os chás, com os xaropes caseiros, e resolvi chamar um médico, porque me preocupei muito. O médico diagnosticou que ele possuía uma anemia maligna. Era como antigamente eles chamavam a leucemia. Meu filho foi definhando. Eu não tinha cabeça para trabalhar. Sabia que o estado dele era grave. Vários médicos se revezavam para tratar dele. E eu, naquela ânsia, e as minhas filhas começaram a tomar conta da fábrica, e eu a velar junto ao meu filho, com medo que a morte o levasse e eu estivesse distante. E ele dizia: "Pai, eu sinto um desânimo tão grande, não sei o que me acontece." "Você vai ficar bom, meu filho, você é forte, saudável." Ele já não se alimentava bem. Às vezes a mãe dele fazia para ele uma coalhada, dava-lhe um queijo espremidinho com goiabada, um caldo de galinha, mas ele não tinha apetite. E cada vez mais ficava mais pálido, mais fraco. E um dos médicos falou para mim: "Escute, tem um médico aqui no Rio de Janeiro que se chama Dr. Bezerra de Menezes, e você poderia procurá-lo. Dizem que ele é espírita. A medicina não possui mais recursos, não tem mais nada a fazer. Procure-o." Meu filho já estava comendo pó de fígado que era torrado no forno. Ele já não aguentava mais, fazia vômitos. E os médicos faziam com que ele incessantemente se alimentasse desse pó, para ver se a anemia cedia. E eu resolvi então procurar o Dr. Bezerra de Menezes. Ao encontrá-lo, o Dr. Bezerra de Menezes disse: "Seu filho está em boas mãos. Todos os médicos que estão cuidando dele são excelentes." Porém eu disse: "Mas disseram-me que o senhor vai além da medicina e que o senhor também cura a alma." "Mas não é o caso do seu filho, pois ele está lúcido, está bem, não tem nenhuma influência espiritual. Continue dando para ele os medicamentos e nós iremos orar muito por ele. Tenho ajudado muitas pessoas, mas existem outras tantas que eu não consigo ajudar. Vamos confiar em Jesus." "Mas disseram que o senhor aplica passes." "Tudo bem, prometo visitar o seu filho todos os dias antes de eu ir para o trabalho." Assim passamos a esperar avidamente o Dr. Bezerra. Ele conversava com o nosso filho, lia umas páginas do Evangelho, procurava reconfortar a minha esposa, e eu olhava com desconfiança, pois aquele médico era muito diferente dos outros médicos.
Com o passar dos dias, toda a minha família já estava fascinada pelo Dr. Bezerra. O meu filho, durante qualquer mal-estar, em vez de chamar os médicos de renome, pedia auxílio àquele médico de terno e camisa puída, com a abotoadura gasta, com o seu sapato roto, o tipo de médico que não tinha status de médico. Um dia eu perguntei para ele: vejo que você deve ter dificuldades no viver. Eu gostaria de pagar as suas visitas. E ele me disse: não sou eu que faço as visitas. Eu apenas estou representando Jesus na sua casa. As visitas são feitas realmente pelos médicos que cuidam do seu filho e são todos excelentes médicos. Venho apenas como amigo, como cristão. Você não me deve nada. Eu me senti muito mal. Senti-me em dívida com aquele homem que não ia me cobrar nada pelos seus serviços, que não ia cobrar nada pela sua dedicação. Um dia, meu filho havia piorado muito, e já era tarde da noite quando eu chamei o Dr. Bezerra. Ele veio com o seu passo lento e chegou pisando devagar o chão para não fazer ruído nas tábuas. Sentou-se ao lado do meu filho e começou a conversar com ele, a falar sobre a vida espiritual, e disse para mim: pode dormir, porque eu vou velar por ele. Nenhum médico tinha velado a cabeceira do meu filho. E ele começou a dar para o meu filho pequenos comprimidos, pequenas bolinhas de homeopatia. E conversava, aquela voz mansa, suave. Minha esposa dormiu profundamente. Quando chegou na parte da manhã, ele estava lá, desperto. O meu filho tinha piorado muito. Ele mandou chamar os médicos responsáveis por ele. E 3 horas depois, os médicos estavam em torno do meu filho e Dr. Bezerra orando por ele. E ele partiu. Quando eu vi que meu filho havia morrido, não consegui aceitar. Dr. Bezerra, de acordo com os informes daqueles médicos, havia ajudado tantas pessoas e não tinha feito nada pelo meu filho, a não ser rezar, falar sobre a vida espiritual, ler o Evangelho e falar sobre Jesus. Eu olhei para cada um de meus médicos e vi em cada um deles a sabedoria do médico preparado. E ao olhar para o Dr. Bezerra de Menezes, vi 2 lágrimas deslizando sobre a sua face. E aquilo me revoltou. Segurei Dr. Bezerra pela lapela e falei: charlatão! Por que você me enganou esse tempo todo? Por que você curou tantos jovens e o meu filho você não curou? Você não queria receber o pagamento porque você é um charlatão. Você é um mentiroso. Você não usa a medicina. Você fica com esse livro encebado a falar da vida além túmulo. Eu não quero saber de vida além túmulo. Eu queria o meu filho vivo. Ele não fez nada. E o médico que o havia indicado disse: somos nós que você deve agredir, e não a Bezerra de Menezes. Nós lhe cobramos pelo tratamento. Ele velou pelo seu filho. Seu filho não escaparia de forma nenhuma, nem mesmo com Jesus aqui. E Bezerra de Menezes falou: eu entendo a sua dor, eu entendo. Mas existem pessoas que vêm para determinadas provas e nós não podemos interferir. Está nas mãos de Deus o traçado de cada um. Está nas mãos de Deus deixar ficar ou partir. Vou orar muito pelo seu filho. E no instante que ele disse que ia orar pelo meu filho e que meu filho ficaria muito bem no plano espiritual, desfechei-lhe uma violenta bofetada no rosto. E ele, de cabeça baixa, falou: se você me permite, eu vou me retirar. Vi nos olhos do médico que me havia indicado Bezerra lágrimas rolando. Não pelo meu filho, mas pela violência que eu havia tratado aquele homem. Bezerra de Menezes representava a ajuda que eu queria ter e não consegui. Eu o julguei. Fiz com que pagasse pelo fracasso, que ele suportasse a minha fúria, que na verdade era contra Deus,
era contra a enfermidade, era contra tudo. Mas aquele médico humilde poderia sim sofrer a minha agressão. Os outros eram famosos demais para suportar isso. E Bezerra de Menezes foi embora, com seus passos lentos, sem fazer barulho nas tábuas do piso. E eu sofri todas as dores de um pai que ama seu filho. Tudo me lembrava dele. Mantive seu quarto como era, na casa inteira mandei pintar muitos quadros dele, e assim idolatrei meu filho no altar da saudade. E passei a sentir um ódio profundo por Bezerra de Menezes. Toda a minha revolta, todo o meu ódio foi concentrado nele. Por quê? Vocês devem estar pensando. No plano espiritual, em sua humildade, Dr. Bezerra de Menezes deve tê-lo ajudado. Contudo, isso não aconteceu. Ele respeitou a minha posição. Ele não me procurou para dar satisfações daquilo que ele não tinha que dar. Fez o que podia ser feito. Mas era inevitável a partida de meu filho. Muitas vezes, somente no plano espiritual, diante de nossa própria consciência, é que vamos perceber que erramos muito, porque nós somos juízes de nós mesmos e temos muitos arquivos dos nossos crimes, dos nossos erros, das nossas falhas. Somos juízes em causa própria. Apesar de tantos enganos, pude ser recebido pelos braços do meu filho. Ele me abraçou e disse: Pai, estou muito feliz. Resgatei meu débito de vidas passadas e tenho sido muito ajudado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Se não fossem os ensinamentos dele, à beira de minha cama, eu teria me transformado num sofredor, preso aos grilhões de sua saudade, preso aos tormentos de seu ódio contra Deus, contra o Dr. Bezerra, contra tudo. Pai, ele me ajudou muito e eu estou aprendendo com ele as grandes lições de aliar medicina ao espiritismo, bondade ao conhecimento científico. Eu estou nas carteiras do plano espiritual, absorvendo conhecimentos para um dia poder ser médico. Não como aqueles que me trataram, mas como o médico que tratou o meu corpo e esclareceu o meu espírito. Eu quero ser um médico como o Dr. Bezerra de Menezes. Eu sabia que meu filho estava intimamente ligado a ele, mas em nenhum instante Dr. Bezerra de Menezes passou por mim, cruzou o meu caminho. Na colônia onde eu me encontrava, eu ouvia todos falarem: Dr. Bezerra de Menezes está aqui, está preparando uma caravana para ir à terra. E eu esperava o momento da caravana passar, na expectativa de que meus olhos cruzassem com aqueles olhos claros, iluminados de luz, mas nunca consegui vê-lo. Até que um dia, numa reunião para pessoas que tiveram leucemia e para médicos que estavam se preparando para tratar de câncer na Terra, eu assisti a uma palestra do Dr. Bezerra de Menezes. E após a reunião, enquanto todos conversavam e abraçavam-se, eu cheguei perto dele e ele falou: Parabéns, você tem um filho muito especial. E Jesus certamente alegra-se por saber que sempre terá um grande representante na terra. Perdoe-me, eu não pude fazer mais do que eu fiz. E deixou-me ali, sem palavras a dizer, porque a emoção me sufocava. Quando eu olhei, segurando no braço do Dr. Bezerra, e o meu filho, jovem e feliz, numa grande intimidade de alma. Hoje eu quis dar o meu testemunho, resgatar um débito. Às vezes não compreendemos as atitudes das pessoas. Às vezes são para nós tão estranhos determinados comportamentos, até mesmo no plano espiritual. Mas existe uma razão de ser. Existe todo um processo de vida em busca de luz. Nós não podemos ferir, magoar e destroçar a esperança, a chance de viver melhor, o conhecimento espiritual que as pessoas devem ter para suportar melhor suas dores. Meu filho suportou a sua dor, mas eu não a aceitei. Por isso, meu filho tem muitas tarefas no plano espiritual e eu mal posso vê-lo. Quando eu o abraço, ele diz: "O dever me chama, pai."
E lá vai ele, com outros jovens, com outros médicos, tão feliz. Lá está um filho que Bezerra de Menezes gerou na luz. Belmiro.